Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra de Deus vai ser tirada da liturgia do 15º domingo do tempo comum. Também celebrando a festa de São Bento. Todo dia 11 de julho, a igreja em todo o mundo festeja a festa do glorioso Pai São Bento, São Bento de Núrcia, São Bento padroeiro da Europa, um grande monge da igreja. Ele nasceu em Núrcia, na Itália, em 480 e morreu no ano de 547. Antes de ser monge, São Bento ele vivia como eremita, afastado da sociedade, lugar de retiro, lugar deserto, numa gruta. Ali ele fazia suas orações, sua contemplação a Deus. E as pessoas que passavam por ele sempre pediam a ele uma oração, uma ajuda espiritual. E São Bento, com muita sabedoria, os ajudava, orava para aquelas pessoas. Depois ele foi estudar retórica e filosofia em Roma. Mas Deus queria algo grande para São Bento. Tão grande que foi ele o fundador dos beneditinos. A Ordem de São Bento. A Ordem do seu próprio nome. Que é tão grande que ele fizesse, instituísse essa ordem. Que se tornou uma das ordens maiores que a igreja tem. A ordem monástica, a ordem de São Bento, a ordem dos monges, dos beneditinos, das beneditinas. As beneditinas foi a irmã dele que fundou o centro escolástico. Mas obedecendo a regra de São Bento, porque São Bento ele escreveu uma regra para seus irmãos e para todo o povo de Deus, que continha um itinerário a ser vivido cotidianamente entre os monges, nos mosteiros. Conta a história que São Bento estava no mosteiro e bruxas daquela época decidiram fazer bruxaria para São Bento e para os outros monges. Magias, feitiçarias. Só que elas notaram que não estava dando certo. A magia, a bruxaria, a feitiçaria não estava causando nada em São Bento e nos monges. Então o que as bruxas fizeram? Conta a história. Elas invadiram o mosteiro. Invadiram, quando chegaram no mosteiro, viram a magia delas entalhada nas paredes. A magia não conseguiu penetrar nem o corpo, nem a alma do Pai São Bento, nem dos monges. Ficaram entalhadas nas paredes. Isso é uma história. Deus livrou São Bento do mal. Deus livrou os outros monges do mal. O bem sempre vence. O mal sempre perde. Tudo que fazem contra os filhos de Deus volta atrás. Não tem vez para Jesus. Deus age, ninguém impede o seu agir. Isso é uma das histórias que aconteceu com São Bento. Outro fato que ocorreu com São Bento, que ele estava para beber um cálice. E antes de beber o cálice, ele benzeu, fez o sinal da cruz. E quando ele benzeu o cálice,
o cálice se espatifou em 1000 pedaços. Deu um pouco muito grande. Depois veio constatar que aí naquele cálice tinha veneno. Possivelmente foram os monges que queriam matá-lo. Mas Deus, mais uma vez, livra São Bento. Outro fato que ocorreu, que envenenaram um pão para São Bento se alimentar e morrer depois de comer o pão envenenado. Mas não deu certo também não. O pão foi descoberto que estava envenenado e o corvo que trouxe ele a São Bento, São Bento mandou que o corvo pegasse o pão envenenado e levasse para um lugar onde ninguém tivesse acesso. Veja que poder de São Bento. E tem muita mais coisa a contar. Mas Deus sempre estava presente na vida de Bento, de São Bento, sempre o livrando, protegendo de todo o mal. Tentar matar envenenado no cálice, não conseguiram. O pão envenenado, não conseguiram. As bruxas, os feitiços, não conseguiram. Eram predestinados de Deus. Eram muito santos. Conta a história também que São Bento escutava o demônio. O demônio vinha lhe perturbar. O demônio lhe vinha tentar. O demônio queria destruir a sua vida. O demônio queria fazer ele desistir da sua missão. Mas não tinha vez. São Bento, com o sinal da cruz e com a oração dele que ele fez, que é a oração com o exorcismo de São Bento, que é a cruz sagrada, seja a minha luz. Ele rezava essa oração e fazia o sinal da cruz e o demônio fugia. O demônio não aguentava o poder da oração de São Bento. Ele não suportava a oração. Ele não suportava a pureza de São Bento. E assim ele fugia. Toda vez que ele vinha, São Bento orava e fazia o sinal da cruz e era liberto. Assim nós podemos rezar essa oração. Muito conhecida essa oração de São Bento. Faz o sinal da cruz junto com ela para que a gente seja liberto de todo o mal. Conta a história que São Bento ele fez muitos milagres. Milagres extraordinários. Milagres excepcionais. Certo dia, a empregada de São Bento estava trabalhando em casa dos afazeres, a empregada doméstica, e ela deixou que um crivo caísse no chão e se quebrasse. Um crivo é um jarro. Mas ela ficou muito triste porque ia desagradar a São Bento. E ela dizia assim: o que eu vou dizer a meu pai São Bento? E agora, o que eu vou fazer? Não tem jeito mais. Está em cacos esse crivo. Aí São Bento chegou em casa e ela contou a ele. Eles: não se preocupe, minha filha. Não se preocupe. Deus vai dar uma solução. Pegou, estendeu a mão sobre o crivo e orou. E o crivo se reconstituiu totalmente. Ficou perfeito. Aqueles cacos que estavam todos espalhados se juntaram, se uniram pelo poder de Deus e a graça em São Bento, aquele crivo voltou ao normal. Grande milagre, grande poder de Deus. Conta a história que um trabalhador de São Bento também deixou que o ferro do machado caísse no rio abaixo. E o rio era muito profundo. Não tinha como pegar mais o ferro. E ele disse também: o que eu vou dizer a meu pai São Bento? E agora? São Bento chegou e ele contou a São Bento. O ferro do machado caiu. E agora? Não tem jeito mais. Está no fundo. O rio é muito profundo. São Bento disse: não se preocupe, meu filho. Deus agirá. Deus vai dar uma solução nesse problema. São Bento pegou o pau, que era do machado,
colocou na borda do rio e o ferro voltou para o cabo. Milagrosamente. Poder de Deus. E santidade de São Bento, graça de São Bento. Mais um milagre de São Bento. Conta a história também que São Bento, ele viu a alma da irmã dele, Escolástica, sair do corpo quando ela faleceu. Conta a história que São Bento, ele viu o mundo numa visão que Deus deu a ele. Uma visão rápida, mas ele viu todo o universo, todo o mundo, uma vez. Como eu disse, ele fundou outros beneditinos. E o grande mosteiro de São Bento foi o Monte Cassino. O Monte Cassino se encontra na Itália. E ele foi destruído na guerra. Mas depois reconstruíram. Se tornou um grande mosteiro da Europa. Um mosteiro beneditino. Né? Os beneditinos estão presentes em todo o mundo. Né? Eles seguem a regra de São Bento, como eu disse. Que tem como lema oração e trabalho. Ora et labore. Eles oram, mas trabalham também. Nos mosteiros, há os irmãos que vendem produtos como licores, doces, santinhos, imagens, escapulários, textos, todas essas coisas que envolvem a religiosidade popular. Então, eles oram, mas também trabalham. Esse é o lema de São Bento. A gente deve orar, mas também trabalhar. Né? Isso aí São Bento deixou muito explicado, muito coerentemente revelado na sua regra de São Bento. Conta a história que São Bento, quando foi à casa da sua irmã Escolástica a visitar, e ele só podia visitar ela um dia no ano. Era a regra dele. Era a regra de São Bento. Era dos beneditinos esta lei. E Escolástica, conversando com São Bento, Escolástica estava próximo de morrer, pediu que São Bento falasse com ela a respeito do céu, que eles conversassem a respeito do céu, da eternidade, do paraíso, de Jesus Cristo, da ressurreição, porque estava se aproximando da data dela partir. Então seria um conforto muito grande. Ela e irmã conversarem sobre a eternidade, sobre a salvação. Estava se aproximando da grande data para ela, o encontro com Deus, o encontro com Jesus. Mas só que São Bento não quis demorar muito, não ligou muito. E Escolástica insistia: não, meu irmão Bento, fique mais, vamos conversar mais. Fique essa noite comigo, durma aqui comigo. Mas São Bento não aceitou. O que aconteceu? Caiu uma chuva torrencial, uma tempestade muito grande. E São Bento foi obrigado a ficar com Escolástica. Foi um milagre de Deus. Para São Bento não ir embora e ficar com a sua irmã, dando força, dando empenho, se alegrar com a sua ida para o encontro de Jesus. Esse foi um dos fatos que ocorreu na vida de São Bento, na história de São Bento. Santa Escolástica e São Bento eram gêmeos. A mãe deles morreu no parto. Só os dois sobreviveram. A mãe não, a mãe morreu, faleceu. Conta a história que São Bento, quando morreu, ele foi direto para o céu. De escritos através de São Gregório Magno, que São Gregório Magno foi o que escreveu a vida de São Bento, São Gregório Magno foi papa, diz ele em seus escritos que
quando São Bento foi direto para o céu, ele foi numa estrada muito bela. Passou por uma estrada muito bela, muito celeste, muito bonita, muito esplendorosa, de luz, de claridade. Foi direto para o céu. Então que São Bento nos espelhe a fazer o bem, a orar e trabalhar. Muitos estão desempregados, muitos não podem trabalhar, mas a gente pede a intercessão de São Bento para que ele nos dê trabalho através de sua intercessão junto a Deus. E que a gente ore sempre, ore feito São Bento, para expulsar todo o mal da nossa vida. Que o glorioso Pai São Bento nos inspire sempre, para que nós vivamos bem uns com os outros, sabendo que Jesus faz milagres e seus santos são grande intermédio entre nós é o milagre de Jesus. São Bento foi um deles, um grande santo da igreja, um grande patriarca, um grande religioso, fundador da ordem beneditina. A liturgia deste domingo, como eu disse, é o 15º no tempo comum. E a primeira leitura está na profecia de Amós, capítulo 7, versículo 12 ao 15. E diz assim: Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós, vidente: sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do rei. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, aqui fala a respeito de Amós, que era um homem simples, era um profeta simples, era um agricultor, era um cultivador de animais, de plantas. Mas Deus fez dele profeta. O que quer dizer isso? Não importa a posição da pessoa. Deus pode fazer de profeta as pessoas, qualquer posição que elas estejam. Seja um médico, seja um professor, seja um advogado, seja um pai de família. Todos nós podemos ser profetas. Não foi assim mesmo que recebemos nosso batismo? Sereis sacerdotes, profetas e reis. Né? A pessoa pode ser a pessoa mais humilde que for. Ali pode ter um profeta numa família. Você pode ser humilde, pode ser paupérrima, sem condições de sobreviver. Mas ali pode ter um profeta. Deus não olha, meus irmãos, a aparência das pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina uma e agrada a outra. Não. Ele é igual para com todos. Claro, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua revelação, de acordo com a sua lei, para a dignidade de cada pessoa. Mas pode ser de qualquer cidade, de qualquer periferia, de qualquer país. Dali pode sair um profeta. Escolhe os humildes, os simples, para ministrar o seu trabalho. Então, Amós era profeta e foi agraciado com essa bênção de Deus para que ele evangelizasse seu povo.
colocasse seu povo na lei de Deus, no caminho certo, no caminho ao céu. Então, que não tinha preconceito com ninguém. A nossa igreja mesmo, ela é formada do ministério ordenado? É. Mas também dos leigos. Tantos leigos fazem pregações belíssimas, ajudam nas celebrações, ajudam na manutenção do templo, ajudam nas pastorais. Cada um tem seu papel importante. Faz parte da doutrina da igreja que diz assim, até o panfleto ali, que aquela pessoa distribui na igreja, aquele jornalzinho, a faz também importante. Está na mesma igualdade com o sacerdote. Que nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos. Ninguém é mais do que ninguém. Quem pensa assim, pensa errado. Claro, há poderes, mas em Deus. E é o que vale. A palavra de Deus é o que vale. Nós somos todos iguais. Todos nós temos direito de evangelizar, de pregar, de rezar, de celebrar, de estar em comunidade, de trabalhar, de ter o lazer. Não importa a classe. Né? Os humildes também são lembrados por Deus. Muitas vezes as pessoas discriminam fulano, ciclano, beltrano, porque ele é uma família tal, porque não sei o que tal. Está errado, ele já está julgando, já está condenando, já está tirando da comunidade. Não pode. Amós era humilde, mas Deus o escolheu. Então ficamos com essa meditação desta primeira leitura. O Salmo é o Salmo 84, dos filhos de Coré. E a antífona diz assim, mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Deus é bom. Deus sempre foi bom. O homem que não é bom, mas Deus sempre foi. Mas existem as pessoas boas também. Mas Deus é o supremo bem. E Ele dá às pessoas boas a salvação, a luz eterna, a ressurreição, o paraíso. Mostrai-nos, Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Ele nos concede a salvação. Ele nos concede a luz eterna. Basta crermos, basta vivermos com Ele, por Ele, nele, estar em sua sintonia, estar andando nos passos corretos, nos passos da pureza, da santidade, longe do mal, longe do pecado, praticando a lei de Deus. Ele nos concede a salvação. Basta nós adquirirmos ela, aceitarmos e fazer por onde ganhar um dia. Nós temos um lugar no céu preparado para cada um de nós. Agora resta a nós fazermos por onde, quando morrermos ou quando Jesus vier, irmos para o lugar que está reservado para nós. Mas tem lugar para todos. Como de São Paulo, a salvação é para todos. Claro, mas nem todos salvarão, isso é a realidade. Mas nós que temos essa mentalidade de Cristo, devemos rezar para que as pessoas se salvem, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas busquem mais a Deus, que tenham Deus em primeiro lugar, que façam o bem, que deixem o mal de lado, para que elas se salvem. Rezar pelos inimigos, rezar por todos aqueles que estão em pecado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Veja, a humanidade ela precisa desse gosto da palavra de Deus, de escutar o que Deus quer falar conosco. Nós devemos ter essa vontade de falar e também de escutar o que Deus quer falar com cada um de nós. Ele anuncia a paz, Ele anuncia o amor, Ele anuncia a salvação, Ele anuncia a justiça, Ele anuncia a equidade, a santidade, a pureza, a bondade, a vida eterna. O mundo escuta tanta coisa errada, tanta coisa que faz mal. Por que não escutar Deus, a voz de Deus? Que só faz o bem.
que é o mais importante, que é mais valioso do que qualquer dinheiro, qualquer tesouro do mundo. Mas o mundo ainda escuta as coisas, o mundo despreza de escutar, de ver as coisas de Deus. Mas devemos ter essa vontade de querer escutar Deus. Temos que escutar Deus, meus irmãos, todos os dias. Temos que meditar sua palavra. Temos que viver bem, em sintonia com o alto, em sintonia com o céu. Nos religarmos a Ele, como diz a religião em latim, religar com Deus. Isso é religião. Escutar o que Deus fala, escutar o que Deus manda. Vivê-lo. Isso anuncia as coisas boas. Isso faz o bem para nós. Mas muitos não querem escutar. Está pronta a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Veja, quem teme o Senhor, a salvação está perto. A salvação está perto daqueles que o temem. Porque se as pessoas não temerem a Deus, não respeitar a Deus, não amar a Deus, ficarem presas ao mal, ficarem presas ao pecado, elas estão correndo o risco de se autocondenarem. Mas aqueles que fazem o bem, a salvação sempre está presente neles. A salvação fica sempre na vida deles. Né? As pessoas fazem isso. Às vezes estão no caminho de salvação, estão ali se preparando para a vida eterna, numa boa caminhada, numa caminhada de santidade, de pureza, de prática da lei, de prática da palavra. Depois começa a se desviar, desistindo das coisas, pecando gravemente, e aí vai perdendo a salvação. Mas Deus quer que a gente se ache na salvação. Deus quer que a gente o tema, o respeite e o ame. E cumpra tudo o que Ele manda fazer. A Virgem Maria disse, faça o que Ele vos disser. Ele fazer o que Jesus nos diz, que Deus nos diz, que assim alcançaremos a salvação. E a glória habitará em nossa terra. Sabemos que um dia Jesus virá. Sabemos quando. Pode ser a qualquer momento. E essa terra, como diz a sã doutrina da igreja, no seu santo catecismo, vai ser uma terra transformada. E a glória habitará em nossa terra. Essa terra não vai ser uma terra mais de maldade, de perversidade, não. Vai ser uma terra de paz, de amor. Só o bem que vai reinar. O mal vai ser expulso. A glória vai habitar nessa terra. Teremos os céus novos, uma nova terra. Por isso que é importante trabalharmos cada dia para o nosso processo de salvação. A vida é um processo do salvatório, salvífico. Cada dia nós temos que trilhar nesse caminho. Cada dia a gente tem que buscá-la sempre, estar nela sempre, não deixar que ela fuja de nós. Não deixar que o pecado a elimine. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra botará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Né? A verdade e o amor, elas devem caminhar juntos. O cristão autêntico é aquele cristão verdadeiro, que não mente, que não deixa de amar, mas que pratica a verdade, pratica o amor, age o que houver, se dá bem com todos, quer o bem de todos, para que todos vá para o céu. A justiça, ela vai botar na terra plenamente no último dia. A fidelidade vai ser mais
totalmente plena na terra e nos céus. O homem infiel aqui. Há muitas infidelidades na terra, no mundo. Mas no último dia, quando Jesus tirar todo o mal da terra, todos os espíritos maus, toda maldade, só a fidelidade vai ficar junto com o amor, junto com a paz, junto com a luz, junto com a renovação da terra. Isso vai existir. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Veja, o Senhor nos dará tudo que é bom. Tudo que é bom, Deus fez. Está no Gênesis, né? Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Ele dá sempre o melhor às pessoas, a seus filhos. Ele dá sempre o melhor dele. Ora, cada um é pelo seu merecimento. Cada um é pela sua vontade. Mas ele dá sempre o melhor. Ele quer sempre o melhor de seus filhos. E nós devemos querer o melhor também para nós e para o próximo. Nunca desejamos mal ao próximo. Nunca querer mal ao próximo. Nunca querer que o próximo se dê mal. Não. Isso é entrar em contradição com Deus. Isso é ser contra Deus. Devemos querer sempre o bem do outro. Porque Deus quer. Aquele que faz o mal ao próximo e quer o mal do próximo está contra Deus. Não está amando nem ao próximo nem a Deus. Nós temos que querer o bem de todas as pessoas, porque Deus é bom. E nós também devemos imitá-lo. Devemos ter essa mente voltada para o bem, para conosco e para com nossos irmãos e irmãs. Nunca prejudicar A ou B ou C, não. Ser amigo de todos, amar a todos, fazer o bem a todos. Querer que todos se salvem, deve ser essa a nossa vida, esse nosso testemunho para com o próximo. Querer que o outro se salve também. Muitos são egoístas, só pensam na sua salvação, não pensam no outro. Vamos pensar no outro também. Claro, fazendo as suas obrigações. Como diz Jesus no Evangelho. Para que os homens vejam nossas boas obras e também se convertam. Temos que ter essa mentalidade. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. E diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo, no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profundamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si, mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a ser para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvis a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes,
e foste marcados com o selo do Espírito Santo, prometido ao Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que leitura tão rica essa segunda leitura de São Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele diz que Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sabemos, Jesus é o Filho único de Deus. Os outros, somos nós, somos filhos adotivos. Mas Deus tem um único Filho, Jesus Cristo. Né? Os outros têm essa filiação. Né? Como diz aqui São Paulo. Somos adotivos. Mas se somos filhos, somos herdeiros também. Diz a palavra. Se somos filhos, temos parte. Assim como Jesus tem no céu, teremos também. Se andarmos no caminho certo, se andarmos fazendo o bem, nós teremos nosso lugar lá no céu. Nós viveremos com Cristo lá no céu. Temos que ter esse sentimento de esperança, de alegria. Né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já pensava em nós. Ele já tinha em mente já toda essa obra histórica do povo de Deus. Até nós. Desde Jesus, desde os anjos no céu, até o primeiro homem Adão, até hoje, ele pensou em tudo isso. Ele sempre quis o bem. Ele sempre quis que a sociedade vivesse fazendo o bem. Não errando. Não pecando. Mas como sabemos, houve uma batalha no céu e o anjo de luz, que era bom, Lúcifer, se tornou mal com outros anjos e foi expulso para a terra e para os infernos. Aí o mal se instalou no mundo. Né? Foi a serpente, o antigo diabo, que enganou Eva, que ela comeu do fruto proibido, daí surgiu o mal no mundo. Mas Deus não quis que isso acontecesse. Né? O mal entrou por Satanás no mundo. Né? A morte só existe por causa da inveja do diabo. Aí Deus pensou em nós, tudo isso. Ele quis sempre o bem para conosco. Ele quis sempre que as coisas fossem, acontecessem da melhor forma. E a palavra dele é a verdade. E o Evangelho é o Evangelho da salvação de São Paulo. O Evangelho de Cristo salva. Se qualquer pessoa que lê-lo, estudá-lo, meditá-lo, cumpri-lo, vai ser salva. É um remédio para a alma, é um conforto, é luz, é paz, é consolo. O Evangelho dá salvação. Não para aqueles que leem e se esquecem dele, leem, meditam e não praticam, não. Ele que praticá-lo, que vivê-lo, vai ser salvo. Ele tem toda uma orientação, né? Toda ali aquela palavra que orienta, que diz o caminho, que diz como fazer para alcançar a salvação. Certa vez, um jovem muito rico perguntou a Jesus: Mestre, o que devo para ser salvo? Ele disse: siga os mandamentos. Não roube, não mate, não adultere, não furtes, não seja casto, não deseje a mulher do próximo, não comece as coisas alheias, amar as coisas. Foi dizendo os mandamentos a ele. Então veja, Jesus sempre dá a resposta certa no Evangelho para que a gente seja salvo. Ele dá a vida eterna para quem cumpre a sua palavra.
Ele morreu por nós, meus irmãos. Ele carregou nossas culpas, nossos pecados. Ele nos deu a vitória sobre a morte. Ele nos deu a vitória porque somos mais que vitoriosos, porque somos de Cristo, porque somos de Deus. Isso deve ser motivo de muita alegria para nós. De estarmos indo para o céu, de estarmos no caminho certo, trilhando nessa terra. Que o Evangelho seja vivido, praticado por cada pessoa da terra, para que elas alcancem a ressurreição e a salvação. O Evangelho é o de Jesus segundo Marcos, no capítulo 6, do versículo 7 ao 13. E diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficarei até vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Veja, os espíritos impuros, eles são inferiores aos bons espíritos. Como sabemos, os espíritos impuros estão espalhados pelo espaço. Eles estão na Terra, eles estão no universo, eles estão no inferno. E Jesus deu poder aos apóstolos para expulsarem esses espíritos das pessoas. Que eles exorcizassem. A prática de expulsão dos demônios se chama exorcismo. Que é a expulsão deles de uma casa, de uma pessoa, de várias pessoas. Os padres hoje na Igreja Católica fazem muito isso. Houve já muitos padres exorcistas na história da Igreja. Já morreram e que ainda estão vivos. E os apóstolos, eles tinham esse papel na sua missão também, de expulsar os demônios, de exorcizar. Muitos exorcistas fazem esse trabalho, repito, na igreja. Muitas pessoas são libertadas de seus maus espíritos. E aqui diz assim: recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus era uma pessoa muito sábia. E ele sabia que na missão os apóstolos não precisariam de muita coisa para evangelizar. Porque eles até ganhariam de outras pessoas. Então não era preciso levar muito, nem sacola, nem cajado, nem 2 túnicas. Que levasse pouco, até o necessário. Deus providenciaria o resto. Então, Deus se providencia para nós o melhor. Ele sabe o que devemos fazer. Ele sabe o que a gente precisa. Porque Deus ele vê ali o íntimo de cada pessoa. A realidade de cada pessoa. O que ela precisa. Então, muitas vezes, a pessoa quer levar muita coisa na viagem e não é preciso também levar muita coisa. Então, os apóstolos eles não precisavam levar muitas coisas, porque Deus providenciaria o que eles precisassem. E aqui diz assim:
Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírem, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, urindo-os com óleo. Veja, eles queriam que todos se convertessem. Essa palavra conversão tem muito significado. Porque é pela conversão que uma alma se salva. É pela conversão que uma alma vai ressuscitar. É pela conversão que ela vai chegar até o céu. Se as pessoas não se converterem, não deixarem o mal, não deixarem o pecado, elas não vão se salvar. Está lá nos Atos dos Apóstolos. Convertei-vos e arrependei-vos dos seus pecados, para que sejais perdoados. Temos que nos converter. Temos que nos arrepender dos nossos pecados para que a gente alcance a salvação. Conversão é todo dia, todo instante, toda hora. Ela é sempre ativa. Temos que nos buscar a conversão cada dia mais e mais e mais. Vivê-la cada dia mais e mais. Porque pode acontecer, tem pessoa estar convertida e tomar uma decisão aleatória e não deixar a conversão de lado. A conversão é uma decisão. É uma mudança, é uma transformação de vida, de pensamento. Devemos nos converter. Se se converter, você quer no Evangelho, Jesus disse muito bem. O reino do céu está próximo. Converter-vos, mudar de vida. E conta a história que eles expulsavam muitos espíritos maus, muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo com óleo. Esse óleo, que é ungir os doentes, se chama um sacramento da igreja, que é a unção dos enfermos. Antigamente era chamado de extrema-unção, mas depois foram passando uns tempos, a igreja decidiu colocar só a unção dos enfermos, para que aquele doente, aquela pessoa que está ali necessitada de saúde, às vezes muito grave, muito sério problema, ela recobre a saúde. O sacerdote pega o óleo e a unge na sua fronte. E ali aquele doente, aquele enfermo, ele recebe a proteção do Altíssimo e recebe até o perdão dos pecados. E muitos alcançam a cura, muitos ficam sãos. A outra já recebe a unção para morrer em paz, para morrer depois de tomar um sacramento, de ter recebido um sacramento, unção dos enfermos, a perdão dos pecados. É muito importante a unção dos enfermos, dos doentes. Se alguém estiver doente, já disse no diário em sua carta. Chama os presbíteros, chama os pais da igreja para orarem pelo doente, para ungir os doentes com o óleo santo. O doente ficará curado e os seus pecados serão perdoados. Essa é uma grande ação da igreja. Levar a unção aos que mais precisam, aos que mais necessitam. Então que a palavra de Deus nos encoraje neste 15º domingo do tempo comum. Faz sempre o bem, a temer ao Senhor, a ser humilde como Amós, a ser sábio como São Paulo e a ser fiel feito Jesus. Que São Bento interceda por nós, hoje, para um dia encontrarmos Ele na eternidade. Amém. Palavra de salvação. Somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Viva São Bento! Viva ao monge beneditino! Viva a todos os beneditinos! Viva ao povo de Deus!